Bem-vindo a todos. Vamos apresentar aqui um método de classificação da criticidade XYZ dos materiais, reforçando a importância que os materiais possuem quando do planejamento e da programação de um serviço de manutenção. Podemos iniciar com algumas questões chaves que estão relacionadas com o propósito principal desse material que está sendo apresentado, vinculado ao universo dos materiais eletromecânicos que fazem parte do desafio diário das equipes de todos os processos de manutenção, né? Primeiro, se está claro, né, para as empresas e para as equipes quais itens precisam manter no estoque. Lembrando que o estoque não deve ser considerado como uma loja, a loja está fora da empresa, o estoque tem que estar bem organizado e dimensionado no contexto principal da garantia operacional, né? Para manter os equipamentos entregando o melhor padrão de resultado à empresa. Então é muito importante que tenhamos um cuidado para que esse volume de estoque não venha a onerar decisivamente o resultado financeiro da empresa, em função daquilo que ele representa a nível de carga no custo, né? Vinculado ao formato do custo de capital de todo o material armazenado. Então, a decisão dos itens do estoque tem que ter o melhor equilíbrio entre o custo de capital e o risco de não ter o material pela garantia operacional. Segundo ponto, a quantidade necessária a estocar, né? Se está claro para todos a quantidade necessária a estocar a nível de volume, né? Baseado no volume de estoque para cada material, por exemplo, que já pelo fator de criticidade foi elegível a ter esse controle de fluxo de reposição no estoque, né? E também uma questão bastante importante vinculada a esse tema, como minimizar os custos do capital investido, né? De que forma nós podemos estar criando alternativas de fornecimento, padronização de materiais, contratos de consignação e estratégicos vinculados aos principais fornecedores e fabricantes dos materiais, no melhor padrão de qualidade, confiabilidade e segurança para a empresa, evidentemente. E a minimização do custo de capital vem devido ao melhor formato de monitoramento desses materiais quando em utilização na empresa, para que possamos reduzir a carga do custo do material armazenado baseado na melhor entrega, não impactando, né, esse custo de capital para a empresa. Bom, outro ponto importante para, evidentemente, equilibrar aquilo que efetivamente é elegível a se manter no estoque, com o risco que ele pode vir a proporcionar para o resultado operacional da empresa. Então, esses estudos eles são base necessária para que possamos tomar as melhores decisões. O método que nós vamos apresentar aqui facilita e contribui para essa tomada de decisão. Um outro ponto importante também, quais itens afetam a segurança se não tiverem disponibilidade imediata. Existe uma questão também, logicamente falando em custo de capital e risco, que é a questão da segurança, né? Nós não podemos fazer com que uma economia aparente no item armazenado ou não possa, de qualquer maneira, criar algum impacto que seja qualquer tipo, né, para a segurança, seja a segurança pessoal, como também a segurança, o impacto na segurança patrimonial. Uma questão também vital aqui é quais são os itens vitais para a continuidade da operação.
né? Se está claro para nós quais são os itens que efetivamente podem trazer alguma dificuldade, algum risco, algum impacto na continuidade operacional, e o método efetivamente coloca isso de uma maneira muito clara, né? Quais itens não precisam manter em estoque? Sim, porque quando da classificação de criticidade, nós estamos vendo aí, são 3 níveis, né? Os níveis X, Y e Z, nós vamos detalhar na sequência aqui. Certamente uma quantidade de itens classificado com uma criticidade baixa se questiona, né, a oportunidade de não mais tê-lo como um item de estoque, que gera uma série de necessidades de controle, gestão, acompanhamento, custos envolvidos aí, né? Tudo isso. Outro ponto importante, quais itens similares posso utilizar em outros equipamentos? Aqui é quando falamos de cobertura operacional, cobertura de aplicação por um período determinado, né? Quando você, por exemplo, não tem o item principal, mas possui um item que, por através de características similares de utilização, pode estar ali por um determinado tempo menor, mas com potencial de tempo para poder ser providenciado o item correto, fazer uma cobertura operacional, uma cobertura de aplicação com todas as questões de segurança, né? Lógico, segurança de processo, segurança pessoal também. Mais um item aqui que nós selecionamos para conversar, para apresentar para vocês, como assegurar a disponibilidade dos recursos para atender a demanda, né? De que forma vamos estar desenhando um cenário de volume de estoque e itens classificáveis, assegurando a disponibilidade para atendimento da demanda. Isso tudo é muito importante, são esses pontos que nós conseguimos responder com a metodologia. O método de classificação traz, então, respostas claras, seguras e bem estruturadas em prol daquilo que a gente, né, vai ter como um cenário, um universo de trabalho. Então, os princípios que fazem parte desse método, dessa metodologia, né, de classificação da criticidade XYZ dos materiais sobressalentes de manutenção, não confundir com a técnica contábil que classifica os materiais no método ABC. Mas aí é outra finalidade, é outro tipo de classificação, está ligado muito mais às questões contábeis, fiscais e financeiras, né? Aqui a gente está classificando, nós vamos ver aqui os 9 parâmetros que compõem o processo de classificação na sequência. Os princípios, então, são, quando classificados como X, que caracteriza uma criticidade baixa, caso o item não esteja disponível no estoque, não haverão grandes perdas na produção ou na lucratividade. Então, é um item que necessariamente já deve, por esse critério de classificação, estar elegível a um padrão menor de necessidade. São itens que, quando classificados como X, se pode rapidamente questionar sobre a não necessidade mais de tê-lo como item sobre esse nível de controle. Quando o item classificado como Y é uma criticidade média, a sua falta trará transtornos interrompendo algum processo, mas poderá ser resolvido em tempo razoável. Então, assim, apesar de poder estar criando algum tipo de dificuldade, não tem, na sua essência, nenhum impacto maior. Pode vir a gerar uma perda até de valor, mas de uma forma controlada, por um período de tempo bem pequeno. Então, é um item elegível a um critério de controle, sim, pelo almoxarifado, mas de uma maneira, né, na qual, para cada item, para cada questão até de uma cobertura pela similaridade, como nós falamos anteriormente, pode suprir essa necessidade. E se o item classificado como Z, uma criticidade alta,
é um item vital e imprescindível. A sua falta acarretará perda de valor para a empresa e a sua indisponibilidade pode afetar a segurança. Esse item, sim, é um item totalmente elegível para se manter no estoque, dentro de padrões de controles e quantitativos que retratam a realidade da aplicação na empresa. Então, nós temos aqui, baseado no cálculo da criticidade, dois tipos de ambientes. Nós temos os critérios que levam em consideração a falta do material, são 3, e temos outros critérios que levam em consideração a falha do material, que nós vamos ver na sequência. Para os critérios que levam em consideração a falta do material, nós temos o lead time de fornecimento, né? O quanto tempo o mercado, distribuidor e fornecedor leva para abastecer a empresa. Isso tem todo o fluxo de suprimentos, deve ser levado em consideração todas essas questões do fluxo de suprimentos, inclusive. Nós temos o tempo de evolução da falha funcional, que é exatamente representado pelo gráfico que aparece do lado direito, onde você tem ali o desempenho ao longo do tempo baseado em falhas que ocorrem naturalmente, denominamos as falhas potenciais, que de uma maneira efetiva vão apresentando uma perda de desempenho ao longo do tempo e levam o nosso ativo físico a uma falha funcional, ou seja, ele perde a capacidade de entregar, mesmo operando, mesmo ainda apresentando um certo padrão de desempenho, mas ele perde a capacidade de entregar aquilo que o processo necessita. E temos, para suprir essa questão da falta do material, a intercambiabilidade de materiais, que denominamos o padrão de similaridade, cobertura por um período, uma cobertura técnica. E isso é importante porque se os itens têm uma similaridade ou podem ser intercambiáveis, né? Facilita muito a segurança da aplicação. E os critérios, né, que nós temos aqui, 7 critérios que estudam o impacto da falha do material. Então, os primeiros 3 critérios estão olhando ali a falta, não ter o material disponível no momento necessário. Esses outros 7 critérios aqui vão analisar caso o material venha a falhar, que impacto ele pode gerar em outros materiais, que impacto ele pode gerar nos insumos das linhas de produção, se existe um potencial de estudo e monitoramento e técnica apurada para uma capacidade de obter um padrão razoável, seguro, de previsibilidade da falha funcional, se é possível mapear e acompanhar o tempo de desgaste e perda por vida útil e desempenho do material, o tempo de retomada do material em serviço, ou seja, se de uma necessidade, numa ocorrência de falha, numa necessidade de serviço de uma substituição de material em campo, em quanto tempo a equipe de manutenção consegue retomar o ativo físico em operação regular. Também tem a análise do impacto na qualidade do produto final, o impacto no volume de produção e também o impacto na segurança, saúde e meio ambiente. Tudo isso baseado, né, nos estudos na qual uma equipe deve ser multidisciplinar, ter o conhecimento do processo produtivo para poder garantir o melhor estudo. Também pessoas da área de suprimentos e logística para as questões de lead time de fornecimento e mercado e técnicos especialistas que conheçam os materiais. E esse é o método que a gente apresenta como uma referência no mercado de algoritmo para classificação da criticidade dos materiais, a criticidade XYZ. Você lista do lado esquerdo, pelo código, todos os materiais com uma descrição técnica padronizada, responde às questões que nós já apresentamos antes, dos 2 universos de volume pela falta do material e a falha do material, e consegue caracterizar no final do lado direito o padrão de classificação X, Y ou Z. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham capturado aí a mensagem principal desse material e possam utilizar isso de uma maneira efetiva no seu dia a dia, obtendo o melhor resultado. Um abraço a todos.